Olá, como estão vocês, hein? Mais uma vez eu estou aqui para falar de uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo adora, Jesus Cristo, né? Vocês amam Jesus? Eu também amo ele. Bom, eu quero esclarecer algo para algumas pessoas que me conhecem. Meu nome é Mayra, como vocês já sabem, e eu sou casada e sou mãe de 4 filhos. Mas eu tenho algo na minha vida que condena, né? Não dizem que o passado da gente condena a gente? Então, eu ouvi essa semana alguém me dizer que eu não posso falar sobre Jesus porque eu não tenho caráter e não sou digna para falar no nome dele, porque eu tenho 4 filhos de 3 pais diferentes e o meu esposo não é pai de nenhum deles. Antes de eu me casar com meu esposo, eu rodei pelo mundo e fiz igual o filho pródigo, né? Peguei e saí para rodear o mundo, para conhecer o mundo. E dentro desse passeio, eu conheci as 3 pessoas que são os pais dos meus filhos. E por não conhecer Jesus totalmente em verdade, por não saber como Jesus era maravilhoso, por dar paz, sabedoria, né, e direção para viver a vida, eu falhei, né? Como mãe, até mesmo como filha, né? E não soube levar esses relacionamentos. Bom, um ponto final nisso daí, né? Eu quero falar para essa pessoa que o meu passado não me condena, nunca vai me condenar, porque ele está enterrado. Quando Jesus entrou na minha vida, quando eu aceitei ele de verdade, meu passado foi condenado. E uma nova vida, uma nova criatura se criou ali. E todos nós cometemos erros. Todos nós temos uma falha, né? E não quero colocar aqui isso em questão, porque não estou aqui para falar do meu passado, nem para falar sobre isso. Estou aqui para falar algo bíblico. Alguém que vocês conhecem e que está na Bíblia, que esses dias até brinquei com meu filho mais velho, ele falou: mãe, em 1 Mateus 1 diz: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Tá, aqui a gente conhece a história de Jesus, mas quem foi Davi, quem foi Abraão, né? E eu ultimamente fiquei estudando muito sobre Davi e Abraão. Mas eu fui pra uma lanchonete, tava na lanchonete lanchando com a minha filha, e tinham 2 amigos ali. E esses 2 amigos estavam discutindo sobre casamento e relacionamento fora do casamento. Eu só ouvi a hora que um dos amigos virou e falou assim: olha, não tem problema não você ir lá e ficar com ela mesmo ela sendo casada e você sendo casado. Porque Davi cometeu e Deus perdoou. Davi, aquele lá que derrotou o gigante Golias, que tacou a pedrinha cafunda, que cortou lá a garganta do gigante com a própria espada. Esse Davi. Vocês sabiam que ele também cometeu o adultério? Se não sabia, eu tô sabendo agora. Todos nós cometemos erros. Mas vamos lá, falar de Davi. Davi era lá um guerreiro, né? Ungido por Deus pelo profeta Samuel, né? Aquele filho da promessa de Ana. E Davi era o menor da casa de seu pai e foi ungido a rei de Israel. E com isso, ele sendo rei, ele tinha muitas casas, muitos palácios, né? E certo dia ele estava na varanda de um palácio e ele avistou do terraço, desse terraço, dessa varanda, uma jovem que estava se banhando.
E ele desejou ter essa jovem, mandou seus servos, seus soldados, chamá-la. E ela foi ter com ele, e os dois coabitaram. Passado o tempo, ela descobriu que estava grávida e mandou avisar a Davi. E Davi, naquele desespero, mandou chamar o marido dela. O nome dela é Betseba, a esposa de Urias. E mandou chamar Urias, que era servo. E Urias saiu da guerra, de onde ele estava, e voltou. E Davi tentou tapar o sal com a peneira, né? Tentando fazer com que Urias se deitasse com Betseba, para poder simular, sim, aquela gravidez. Só que as tentativas dele foram frustradas e Davi, como vou dizer, né, tapou os olhos para Deus, fez o que era mal perante a Deus. Quando os dois cometeram esse erro, eles fizeram o que era mal. E como ele viu que ele não estava tendo como esconder o erro dele, ele fez o quê? Ele armou um laço para Urias e tirou a vida dele. Quando nós não encontramos saídas para os nossos erros, às vezes cometemos coisas que são absurdas. Como que o homem que era ungido de Deus, rei de Israel, né, poderia fazer algo assim? Vou me colocar agora um pouco no lugar de Betseba. Claro, ela fez errado? Fez. Eu, no lugar dela, sairia dali, iria até o sacerdote e contaria o que Davi estaria tentando fazer. Porque mesmo ele sendo rei, ele não podia usar o poder dele para fazer algo que na lei de Moisés não era certo. E na lei de Deus não é certo. Na lei de Jesus não é certo fazer. Então, eu faria isso, mas ela não fez. Teve temor no coração ou alguma coisa, não sei, ou às vezes até desejo mesmo, né? E cometeram. Morrendo Urias, Davi se casou com ela, né? E isso está na Bíblia. Está lá em 2 Samuel 11, que fala onde Davi comete adultério com Betseba. E no 14 começa o início, né? Dizendo sobre a morte de Urias, como ele planejou a morte de Urias, né? E um profeta chamado Natã vai até Davi, porque Deus, né, mostra e envia Natã a Davi, né? E fala a ele o erro dele, né? Davi tinha de tudo, Davi podia escolher a mulher que ele queria. Ele podia ter qualquer mulher. Por que querer algo de alguém que tinha tão pouco? Né? Por que tirar? Se ele tinha várias mulheres, por que querer a única que Urias tinha? Né? Então, assim, tem certas coisas que o ser humano faz que nós mesmos não entendemos. E Betseba tem aquela criança, eles têm aquela criança. E o Senhor fere aquela criança. Está em 2 Samuel 12, versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Enquanto aquela criança estava doente, Davi rasgou as suas vestes. Ele se prostrou a Deus, sabe, em pranto, pedindo a Deus para que tivesse misericórdia daquela criança, porque com certeza ele olhava para aquela criança com um peso do pecado que ele tinha cometido contra Deus, né? E o Senhor ele pedia para o Senhor ter misericórdia. E aquela criança veio a óbito. E sabendo Davi que aquela criança veio a óbito, ele se alegrou. Ele se levantou, né? Não vamos dizer que ele se alegrou, né? Ele se levantou, lavou o seu rosto
e adorou a Deus. E todos acharam estranho, porque ele se levantou, adorou, comeu, né? E todos acharam estranho, porque ele estava triste na doença da criança. E quando a criança veio a óbito, ele simplesmente, né, reagiu. Vou te contar como que ele reagiu. Não tem quando a gente comete um pecado, por exemplo, assim, a gente fez algo errado com uma pessoa e aquilo ali magoa a gente fica assim, poxa, eu fiz aquilo com ela e eu preciso, eu tenho que mudar isso porque não foi certo, foi errado. Enquanto você não fala com aquela pessoa o que aconteceu, o seu coração não se alivia. Enquanto você não se desculpa com aquela pessoa, e quando você pede perdão àquela pessoa, tudo fica certo. Não é tão maravilhoso, não é agradável, não é uma delícia? Então, eu acho, no meu ver, tá? Que Davi, ele se sentiu aliviado em ter, porque ele sabia que ele tinha pecado com Deus, ele sabia que tudo isso iria gerar uma consequência. Todo erro tem uma consequência. E a consequência deles foi perder esse filho, né? Mas Deus depois deu o filho a ele, né? Chamado Salomão, e Deus amou aquela criança. Então, irmãos, antes de cometer erros, antes de cometer algo, antes de falar algo, pense bastante, porque tem certas coisas na vida que não tem jeito, a gente vai errar. Você, jovem, que está ouvindo falar, preste atenção, não erre, porque depois o arrependimento é muito grande. Quando você faz algo e que depois você fica visto na sociedade como aquela pessoa, porque Deus, ele apaga de você o pecado, Deus, ele te modifica, mas sempre vai ter umzinho que vai falar, mas fulano era assim, fulano era assado, quem é fulano para falar da minha vida, se fulano fez isso também, quem é Bertano para falar da vida de Cicrano, então assim, eles não veem você como uma pessoa de bem. Eu tenho um amigo que ele é ex-traficante e hoje ele é pastor. E as pessoas ainda o condenam, sabe? Tem traficantes ainda que chamam ele para fazer missões, mesmo ele sendo pastor. Porque, olha, as pessoas custam entender que quando a pessoa nasce para Jesus, ela nasce de novo. Aquela pessoa antiga que vocês viram não existe mais. As pessoas têm que entender que a mudança existe sim dentro do coração quando a pessoa quer. Existe sim. Hoje em dia as pessoas procuram sempre criticar, entendeu? E tem aquele tabu que o servo de Deus tem que ser aquela pessoa remunerada, sabe? Aquela pessoa que não tem pecado. Fique você também sabendo que até os mais altos lá, entendeu? Como missionários, bispos, têm os seus pecados. Sabe por quê, meu querido? Porque todos nós somos pecadores. Desculpa te falar, mas todos nós temos erros. Só que nós escolhemos corrigi-los nos braços do Senhor. Mas não quer dizer que a gente não vai errar, né? Os erros vão diminuir, né? Vão diminuir, porque nós vamos passar a vigiar e não cometer mais erros. Mas não quer dizer que nós não vamos errar. Então tira esse tabu de dizer que o varão, uma varoa do Senhor, tem que ser íntegro. Porque se fosse para ser assim, Deus não escolheria, né, Raabe para salvar lá quando Josué mandou os espias. Não teria escolhido Raabe, não teria escolhido uma prostituta. E vocês sabiam que na genealogia de Jesus Raabe está incluída? Então pense bastante. Ela era e mudou. Então por que criticar? Por que não dar as mãos? Não, nossa, já que você tá em Jesus, já que você tá, sabe, tentando salvar almas para Jesus, eu vou te dar a mão e vou te ajudar, vou te apoiar, sabe, em oração, vamos te buscar, vamos fazer um evangelismo, vamos...
ao invés de virar e dizer que não tenho caráter e não sou digna. Muito obrigada, tá? Um beijo, um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E pense bem, irmãos. Errar é humano, né? Mas é sempre bom evitar o erro. Procure evitar o erro aprendendo com os erros dos outros. É bem melhor assim. Aprendendo e vendo, tá? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Jesus abençoe seu dia, te dê direção, sabedoria para levar a palavra dele. E para quem não é de Jesus ainda, eu te convido a ser de Jesus. E mais uma coisa. No dia 15 agora teremos uma caminhada da família lá no centro de Itaboraí, tá? Na Avenida 22 de Maio, lá no centro. Você está convidado para você levar a tua família e com a tua esposa, teus filhos, teu marido, teus filhos, tua irmã, teu irmão, teu pai, tua avó, teu vizinho, todo mundo. Sai carregando todo mundo, porque é a passeata para levantar aí as famílias, para salvar as famílias, porque hoje em dia as famílias estão sendo muito destruídas, estão sendo vistas muitos em segundo plano. Então, leve a sua família para receber a sua bênção, leve a sua família para receber essa graça do Senhor Jesus e também para curtir, né? Isso vai ser sábado, 9 horas da manhã. Pensa, deve estar um tempinho gostoso. Estão pedindo para que o Senhor dê um tempinho gostoso. E mesmo que tivesse chuva, vai ser chuva de bênção, né? Então vai, leve sua família, leve seus filhos, tá? Leve os amigos e os vizinhos, carregue também a sua igreja, carregue também aquele desviado, carregue também o mendigo, sai carregando todo mundo, porque todo mundo merece ter Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.